Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KionCast. E hoje a gente vai trazer um tema aqui de interesse de você que quer ganhar massa muscular, né? Hipertrofiar. Quais são, né, as 10 principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes sobre hipertrofia? Só abrindo um parêntese, né? O pessoal não sabe o que é hipertrofia. Exato. Hipertrofia é ganho de massa muscular. Então hoje a gente vai falar sobre as 10 dúvidas mais comuns, que provavelmente é a dúvida do pessoal que está nos ouvindo. Então hoje eu tô aqui mais uma vez com a Nath, rainha do suporte do Personal Online. Ela que é a pessoa que mais tira dúvidas hoje dos alunos dentro do Personal Online. E a Bi, que hoje lidera o time do Personal Online, as duas convidadas de hoje e participantes aqui sênior do podcast. Vamos lá. Boa, vamos falar sobre Essa isso. missão de buscar quais são as principais dúvidas, ela foi dada pra Nath, né, Nath? Como que você buscou? Você pegou essas 10 dúvidas que a gente vai discorrer aqui hoje, da onde? De onde que saiu essas 10 dúvidas? Foram dos alunos? Foram das pessoas, dos seguidores? De onde foi? Bom, eu fui no Google, né? Eu pesquisei pelo Google. Eu busquei quais as maiores dúvidas que o pessoal tem em relação à hipertrofia, ganho de massa no Google. Porque hoje em dia, né, todo mundo quer buscar uma saída para alguma coisa. Você vai lá no Google. Exato. Então, foram as dúvidas mais frequentes aqui que são feitas, as perguntas mais frequentes, né, em relação ao ganho de massa, à hipertrofia, né? E a disparada ali, primeira, é qual o melhor treino para hipertrofia? Olha só, vamos começar por essa então, disparada, né? Disparada. Qual o melhor treino? Será Existe? agora eu pergunto, será que essa pergunta do melhor treino é em relação à modalidade? Eu acho que não, né? É em relação ao treino de musculação. Já é claro, né? Sim. E se não for, que fique claro que pra pessoa que quer ou precisa aumentar a massa muscular, ela precisa fazer um treino de força, de Exatamente. musculação, com carga, né? E dito isso, se ela precisa fazer um treino de força, de musculação com carga, qual estratégia ela deveria usar? Eu acho que é mais em cima disso, Sim, né? sim. Se ela faz um treino, sei lá, um treino baseado em bisset, talvez, em rest pause, Sim. ou seja, metodologias avançadas de treino. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? O treino de musculação, para que ele possa gerar hipertrofia, precisam de duas características principais. A primeira delas é o tempo sob tensão. Ou seja, aquele músculo que fica mais tempo sob tensão é o músculo que vai ter maiores chances de hipertrofiar. Por quê? Porque a gente está degradando, tá, entre aspas, judiando dessa musculatura. Então, quanto mais tempo ele fica sob tensão, quanto mais tempo ele fica tensionado, fazendo força, maior a chance dele hipertrofiar. O outro ponto, né, que a gente precisa entender e trazer ele como uma regra para hipertrofia é que precisa ter intensidade, né? Ou seja, essa pessoa precisa levar a musculatura ao extremo ou próximo ao extremo para cada série que ela faz. Seja adicionando peso, né, e diminuindo o número de repetições, então ela está intensificando pela carga quando ela faz isso, ou simplesmente ela pode usar até pouco peso, mas aumentar o número de repetições, que automaticamente vai aumentar o tempo de tensão também. É isso que eu ia né? te perguntar, porque muita gente pensa em relação à hipertrofia, só vai na quantidade de carga. Isso é umas dúvidas muito frequentes ali no suporte também. Tipo, eu quero hipertrofia, eu vou fazer um treino só com 5 ou 6 repetições que eu pego uma carga exagerada. Sim. E daí, quando tem um treino, alguma metodologia que vai ali de 12 a 15 repetições, a pessoa, nossa, eu vou pra ganhar. secar. Eu vou ganhar massa com isso. É porque pega menos peso. Vamos quebrar esse conceito, né? Tipo assim, Boa. o Eu acho que assim, só um disclaimer aqui. A gente tá falando aqui de hipertrofia e ganho de massa muscular de forma natural, tá, gente? Exatamente. O nosso papo aqui é sobre isso, de forma Inclusive- natural, porque uma das dúvidas aqui já vai ser falada aqui. a gente pode vai falar da diferença, né? Da pessoa que é hormonizada, do natural. Exato. E lembrando, é um papo acima de tudo, que pra você, esse papo não é só pra quem quer Aham, ganhar massa muscular ou precisa, é pra quem quer emagrecer. exatamente. Porque é louco, as pessoas pessoas acham têm- que é 8 ou 80. Então se eu quero emagrecer, eu não preciso, ou não quero, ou não devo hipertrofiar. Na verdade, é o Exato, contrário. Se você quer emagrecer, você precisa hipertrofiar. Aí parece que gera um nó na cabeça da pessoa. Mas como assim? Gente, falamos sobre o episódio, né? A gente tem um episódio sobre emagrecimento, que pra você emagrecer, um dos fatores pra você potencializar o emagrecimento é você ganhar massa muscular. Exato. Então, esse episódio também é pra quem quer emagrecer. Apesar da gente estar falando do ganho, do processo de Se você ganho. não sabia, agora né? sabe. Agora você sabe. Você É pro gordinho e pro magrinho. Exatamente. Mas vamos recapitular Boa. Não, sobre o número de repetições. Número de repetições, né? a quantidade de carga. Qual que é o conceito errado
e mais disseminado, né? E dentre os praticantes, né? Papo leigos e tudo mais. É o seguinte, quanto mais repetições eu fizer, né? 12 a 15, 15 a 20 ou mais de 20 repetições e mais rápido for, ou seja, a cadência for acelerada, quanto mais repetições e mais rápido, mais vai queimar. Serve para emagrecer, serve para definir. Quanto mais lento, quanto menos repetições, mais peso eu usar, mais eu vou ganhar força, né? Tem gente que fala assim, 4, 6 repetições, eu vou ganhar força. E aí entra aquele número mágico ali de 8 a 12 repetições, que é o número mágico da hipertrofia. Então, quem hipertrofia, eu vou ficar entre 8 e 12 vai ser hipertrofia. Sendo que é o seguinte, do cenário, né? Muito peso, poucas repetições. Quantidade média de peso, repetições entre 8 a 12, ou acima de 12, 15, 20, independente do cenário, vai gerar hipertrofia desde que a gente tenha esses dois pré-requisitos. Intensidade do treino, ou seja, levar essa musculatura até próximo ou até a fadiga muscular em cada série, e aumentar o tempo de tensão, né? Ou a intensidade de tensão daquele músculo durante o treinamento. Então, qual que é o cenário ideal? Você trabalhar com as 3. É isso que a gente faz, inclusive, na nossa metodologia. Sim. A gente estimula o aluno a cada mês a trocar isso. Então, assim, não tem essa de... você vai fazer 3 de 8, 3 de 10 o resto da vida. Sempre vai ter uma troca ali periódica que envolve número de repetições, carga, velocidade da execução e por aí vai, né? Boa. Aí uma que é meio polêmica, assim, às vezes as pessoas ficam, né, com uma... Entra um pouco nesse papo que eu falei de natural, hipertrofia de forma natural, hipertrofia harmonizada, né? Hormonizada. Aeróbio. Ele atrapalha a hipertrofia? Porque eu vejo muito hoje na internet uma galera aí que, né, injeta umas coisinhas e fica, tipo, falando sobre o aeróbio, que tem que fazer todos os dias, que tem que fazer cardio todos os dias e que não sei o quê. E aí as pessoas comuns, as pessoas normais, ficam com essa noia na cabeça. Sim. E aí, o que você tem a falar sobre isso? Primeiro, o aeróbio vai ajudar a pessoa a manter um condicionamento cardiovascular. O que é um condicionamento cardiovascular? É você manter, digamos, você dá uma intensidade, você dá um treinamento pro músculo do cardio, pro músculo do coração. O coração é um músculo, né? Faz movimento de contração, assim como o bíceps faz a contração e o relaxamento, o coração faz a contração e o relaxamento através dos movimentos de sístole e diástole, né? Que é basicamente esse contrair e relaxar, é o bombeamento do coração. Então, o coração, ele é um músculo assim como outro músculo que a gente tem no corpo, e ele pode ser mais estimulado através do treinamento cardio. Só que isso não quer dizer que não se estimula o coração com um treinamento de força, né? Então, assim, o cardio pode ajudar a melhorar a manter esse condicionamento cardiovascular? Sim, pode. O cardio, ele vai agregar no gasto calórico da pessoa, né? Quem quer emagrecer muitas vezes fica noiado com cardio e tudo. Sim. Só que qual que é o grande cuidado? Qual que é o principal cuidado que a pessoa que quer hipertrofiar tem que ter com o cardio? Primeiro, intensidade desse cardio, duração desse cardio, frequência desse cardio. Ou seja, hipertrofia quer dizer o quê? A pessoa precisa, ao final de cada dia, semana, mês e por aí vai, ela precisa, ao final de cada dia, superar a quantidade de calorias que ela gasta. Se o cardio dela é extremamente extenuante, gasta muita caloria, se ela faz um treino muito prolongado, intenso, ela tá queimando muita caloria durante aquele cardio, e isso pode, no final do dia, fazer com que esse gasto dela, ao invés de ficar em superávit, né? Ou seja, ao invés dela terminar o dia em superávit calórico, ela pode terminar em equilíbrio calórico. Se ela terminar em equilíbrio calórico ou em déficit calórico, ela não vai ter um meio ideal para hipertrofia no organismo. Sim. Né? Então, terminou com a mesma quantidade de caloria que ela gastou, ela ingeriu. Ela fica no empate. Se ela fizer o contrário, se ela conseguiu gastar mais calorias do que ela consumiu, ela vai emagrecer. E se a pessoa quer ganhar, ela tem que fazer o contrário. Então, o cardio, ele pode, digamos, estar andando na contramão de uma pessoa que quer hipertrofiar. Por exemplo, você já viu um corredor de maratona fortão? Não tem. Não tem? Não tem. Porque o cara treina, o biotipo dele já tá... O físico dele tá totalmente preparado e adaptado com um modelo de treino que é o quê? Muito prolongado, muito volumoso. O cara corre todo santo dia, ele faz um aeróbio extenuante ali e tal.
prolongado, às vezes ele faz um mais extenuante num curto espaço de tempo, às vezes ele faz um prolongado, mas geralmente ele treina mais prolongado. E é um cara que tem um físico geralmente muito seco, muito magro, né? Sim. E às vezes até com uma barriguinha e tal. Não é um físico bonito, né? Agora você pega um corredor de 100 metros, um Bolt da vida. É treino explosivo. Ele faz um treinamento... aeróbio, né? Muitas vezes. A gente pode falar de anaeróbio. Vão ter pessoas que vão, né? Profissionais que vão falar, é porque o aeróbio, a definição do aeróbio é X, a definição do anaeróbio, mas foda-se a definição. Eu tô tentando trazer um jeito simples aqui, Nós né? estamos falando para profissionais, assim, né? Exato. Público Exato. Então, assim, é um outro tipo de físico. Então, assim, sobre esses maromba que ficam, né, fazendo aeróbio todo dia e fica pregando isso na internet. Primeiro, esse cara tem muito mais dificuldade de gerar catabolismo por conta do excesso de hormônio que ele tem no organismo. Então, assim, esse cara ele pode pecar pelo excesso, muitas vezes, no treinamento, tanto no treinamento de musculação quanto no treinamento aeróbio, que, a chance de um cara que tá hormonizado catabolizar, ou seja, perder massa muscular, é quase nula perto do cara que é natural. Sim. É isso que você falou. Que é quem tá ouvindo a gente, provavelmente. Aí o cara natural quer fazer o mesmo treinamento de um bodybuilder. Cara, não funciona. O cara tá hormonizado. Ele pode pecar pelo excesso, ele pode fazer N coisas que muito provavelmente não vão prejudicar. E se prejudicar, vai prejudicar muito pouco a performance, desempenho dele, coisa que não acontece com você que tá natural. Então, muito cuidado. Então, assim, o que é o ideal, né? Poxa, quero hipertrofiar, mas quero fazer um cardio. Tá, 1, 2, até 3 vezes por semana, beleza, você pode fazer, desde que seja ali um cardio com uma duração até 20 minutos. Tenta dosar bem essa intensidade para não ficar um cardio prolongado, o volume, né, principalmente, não vai fazer, eu quero hipertrofiar, mas eu pedalo 1 hora por dia. Poxa, vai ter uma certa influência, vai ter uma certa competição ali fisiológica que pode sim atrapalhar a sua... Por que eu falo pode? Porque vai depender da tua dieta, vai depender do teu treinamento. Tem outros fatores envolvidos. Pode ser que tenha um cara que consiga pedalar e consiga ganhar e tá tudo bem, mas o ponto é, cara, você quer hipertrofia, o teu foco é 100% hipertrofia. É o que acontece diminui muito a mão no cardio. No personal online. Alguns alunos entram, né, com foco em hipertrofia, estão com o percentual adequado a isso, porque a gente lá passa toda essa orientação, né, se você está com o percentual, está no nível ideal. No nível ideal de seguir uma dieta voltada aos treinos para hipertrofia. E o pessoal tende a fazer muito pedal, o pedal tá na moda hoje em dia, né? Faço 3 horas de pedal. Sim. Eu faço ali quilômetros. ou então eu faço natação 3 vezes na semana, ou então eu luto boxe, kickboxe, não sei o quê, faço jiu-jitsu e eu quero fazer hipertrofia. Isso atrapalha? Isso vai me dar esse prejuízo? Eis a questão, né? Aí vai depender realmente qual é o seu objetivo ali. Exato. Na hipertrofia. Se você realmente está disposto a pagar um preço em relação a isso, porque tem que ter esse limite, a gente tem que... Tem que saber o que quer. Exatamente. É simples, né? Você viu o peixe falando que quer voar? Né? Tipo, eu nado bem pra caramba, mas é o seguinte, eu tava querendo voar. E aí, será que... é complicado, né? Então, assim, não dá pra ser maratonista e ser bodybuilder ao mesmo tempo. Esse é o ponto. Exato. Né? Então, você tem que escolher qual que é meu ponto. Eu tô afim, eu tô precisando, eu quero engrossar minhas pernas, quero engrossar meu braço. Quero ganhar massa muscular mesmo. Mas ao mesmo tempo você quer ser um atleta, você quer fazer maratona, você quer... Não vai ser compatível isso. Então, o que você quer? O que você quer mais? Você quer mais ser atleta ou você quer mais ganhar massa? Você tem que escolher o que você quer mais. Porque ter os dois com velocidade e qualidade você não vai ter. Pode ser que você consiga um pouco, mais ou menos dos dois, um pouquinho. Mas você não vai, mas eu quero um pouquinho de cada um, mas tá, o resultado vai ser lento em cada um deles, né? Um vai, digamos, atrapalhar o outro. Já imaginou uma pessoa com muita massa muscular, bem forte, tudo, fazer uma maratona? É complicado, porque essa pessoa geralmente ela é pesada. E o cara pesado para fazer uma maratona, ele vai ter muito mais dificuldade. Sim. Né, do que um cara mais leve. Sim, boa. E uma dúvida frequente que tem também em relação a isso é a quantidade de frequência de mudança de treino, né? E para hipertrofia eu tenho que permanecer mais tempo ali durante o treino ou não, eu tenho que trocar só a cada 3 meses, tem muitos mitozinhos assim, né, que tem em relação. É que depende muito, assim, da frequência semanal que essa pessoa treina. Primeiro, vamos direto ao ponto com essa galera. Você quer hipertrofiar, meu querido? Minha querida, 6 vezes por semana. Não vem com essa de querer hipertrofiar com 2 vezes. Tá, 2, 3 vezes por semana dá pra ganhar massa muscular? Dá. É porque você vai estar estimulando de alguma forma, melhor do que não treinar. Mas,
Se você quer realmente ter velocidade de ganho, você precisa treinar 6 vezes. Por quê? 6 vezes você vai ter uma divisão de treino muito mais coerente com esse objetivo que é ganhar. Você vai conseguir subdividir melhor seu treinamento e pelo fato de você conseguir subdividir melhor seu treinamento, você consegue dar mais intensidade no treinamento. Eu quero intensificar minha perna, quero intensificar meu braço. Você consegue fazer isso de uma maneira mais direcionada, digamos assim, né? Então, tudo vai de acordo com a frequência que essa pessoa treina. Aí, nossa, eu até fugi aqui, eu tô com a cabeça ruim hoje. Quanto tempo tem que trocar os estímulos ali, né? Aí, o que acontece? Para uma pessoa que treina 6 vezes por semana, bem subdividido, cara, um mês e meio de treinamento tá ótimo. Por quê? Em um mês e meio, vamos colocar que ela fez quantos treinos? Se ela treinar 6 vezes por semana, vai dar 24 treinos por mês, mais 12, né? Vai dar 36 treinos por mês. Ou seja, a cada 36 treinos, ela troca o estímulo. Porque 36 treinos é mais do que suficiente pro, digamos, o organismo dela se condicionar, se preparar com aquilo e já tá apto já tá precisando, necessitando isso, de um novo estímulo, de uma mudança. Agora, a pessoa treina 3 vezes por semana, já cai pela metade. Ao invés de 36, vai ser 15 treinos e meio, né? 15 ou 16 treinos por mês. Talvez, para essa pessoa que treina menos, talvez ela possa trocar de 2 em 2 meses, né? Ao invés de trocar todo mês. Tudo bem, pode ser. Mas percebe que tem essa diferença? Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trocar todos os meses dos meus alunos. Porque assim, não só pelo fato de, né, dar o tempo necessário para a musculatura se condicionar e se acostumar com aquele estímulo, também por conta do dinamismo, né, da pessoa a cada mês ter um estímulo, uma coisa diferente, senão ela fica naquele marasmo, nossa, sempre do mesmo jeito, e isso acaba desmotivando. E porque musculação é sempre do mesmo jeito, no final das contas, né? É sempre do mesmo jeito. Você vai girar meio que em torno daqueles mesmos equipamentos. Não dá pra inventar muito. No teu escopo de treino sempre vai ter um agachamento, sempre vai ter um supino, sempre vai ter uma remada, sempre vai ter uma puxada, sempre, não tem como mudar, não tem como inventar. Agora você vai plantar uma bananeira, você quer inventar moda? Vai pro CrossFit. Lá você vai fazer uma bananeira, você vai pendurar na corda. Vai balançar. Você vai balançar, você vai brincar de um monte de coisa. Mas você quer treinar com foco numa parada, de hipertrofiar uma região? Né? Cara, não tem por onde, não tem como mudar muito, né? Você tem 2 braços, 2 pernas, o movimento do corpo humano ele é limitado, o número de movimento. Então, já é um pouco mesmice. Se já é um pouco meio, como é que eu deixo menos mesmice? Fazendo uma troca periódica a cada mês, né? Então a gente faz uma trocazinha que dá um up diferente ali pra pessoa. Boa, legal. E assim, uma dúvida super frequente, e acredito que isso muito vem no suporte também, no suporte de alunos, mas o Google falou pra gente também, que é quanto de músculo dá pra ganhar em um mês de treino? De forma natural. Né? Vamos falar, é sempre bom pôr esse de forma natural, porque eu acho que as pessoas, pra não confundir muita galera, a gente precisa reforçar. Exato. Isso, vamos lá. Ontem mesmo eu recebi uma dúvida, né? Dá pra ficar monstro em 3 meses? Eu quero ficar monstro. O que acontece? Primeiro, depende muito... vamos trazer aquele conceito que eu já trouxe algumas vezes. Quanto mais treinado está uma pessoa, menos treinável ela é. Boa. Certo? Então, se a pessoa tá muito treinada, é mais difícil de você superar algumas barreiras. Se é uma pessoa que nunca treinou, ou seja, quanto menos treinada é uma pessoa, mais treinável ela é. Então, mais rápido ela consegue ver uma mudança. Mas vamos pegar uma média, né? Uma média é o seguinte, uma média é que um homem, ele vai conseguir ali de 0,5 a 1 quilo mês de forma natural, se tiver com tudo muito bem alinhado, treinamento e dieta. Então, pode se esperar de 0,5 a 1 quilo. Mulher, 200 gramas a 0,5 quilo. É mais ou menos essa média que vai ser possível ganhar de massa muscular pura ao mês. Mais ou menos, né? Então, mulher de 200 gramas a 0,5 quilo, homem de 0,5 quilo a 1 quilo, mas tudo vai depender, como eu disse, nível de treinamento e tudo mais. Intensidade, alimentação. Intensidade, se a pessoa está muito bem treinada já, há meses que ela está muito bem treinada, se alimenta bem, treina bem, você acha que essa pessoa vai ganhar, um homem, 1 quilo por mês? É difícil, ele pode estar... não que ele esteja talvez no limite dele fisiológico, porque é difícil. Tem gente que acha, eu tô no meu limite. Não.
caramba, atingir o limite fisiológico é complicado, não é assim, né? Eu acho que eu tô muito longe do meu limite fisiológico natural e eu treino bem, me alimento bem. O grande ponto é que, pelo fato de estar muito treinado, às vezes é complicado romper algumas barreiras. Você vai ter que começar a abdicar de algumas coisas, né? Então, assim, eu tô, satisfeito com o meu corpo, porém acho que tô longe do meu limite. Se eu quiser hipertrofiar, eu vou ter que começar a abrir mão de coisas que eu, Caio, não tô disposto a abrir. Eu vou ter que regrar meio que de domingo. Eu não vou poder ter... Hoje eu tenho uma proporção de alimentação que é mais ou menos assim, 80% direitinho, uns 20% meio malandro. Ou seja... para cada 10 refeições que eu faço, tem uma ali que eu dou uma escapadinha, como uma coisa não tão ideal, digamos assim. Se eu quisesse dar mais foco, eu teria que, é 100% ali ideal durante vários meses. Eu precisaria controlar mais o horário que eu vou dormir, que eu ainda hoje não consigo dormir cedo todos os dias, eu acabo dormindo tarde, e eu acordo muito cedo, isso eu tenho que acordar cedo por conta da demanda de trabalho, e acaba que o meu sono, muitas vezes, ele é comprometido. Então, o que eu faria comigo para tentar superar uma barreira que eu acho que... Por exemplo, esse 1 quilo por mês. Eu não consigo ganhar hoje se eu não mudar o quê? Eu caio. Os hábitos. Se eu não mudar os hábitos alimentares, regrar 100%, se eu não controlar mais o meu sono e se eu não intensificar até mais meu treinamento. Que eu treino 5, 6 vezes por semana. Mas eu... de alguma forma, intensificaria, aumentaria talvez um pouco do volume do meu treinamento, do jeito que eu faço hoje, para tentar galgar isso aí. E aqui a gente entra num ponto. Aumentar o volume do treinamento pode ser uma estratégia, ou seja, fazer mais séries, mais exercício, mais tudo? Pode ser, porém ela tem que ser usada com moderação. Por quê? O excesso, ele pode... Ao mesmo tempo que ele pode estimular um aumento de massa muscular, o ganho, você vai estar aumentando o tempo sob tensão, tudo aquele negócio. Só que o excesso por muito tempo, ele acaba prejudicando quem? Articulações. E aí a pessoa se ferra por isso. Muita gente se ferra. Inclusive tem muito até bodybuilder que se ferra com isso. O cara, ele é hormonizado, ele tem mais energia, ele tem mais disposição, ele vai perder um pouco do feeling até da força, de fadiga, ele vai aumentar muito força, fadiga, ele vai ficar mais resistente, e aí ele acha que ele vira o Superman, e nessa que ele vira o Superman, chega um momento que ele lesiona. Acontece demais com o atleta, né, profissional. Sim. Pegando esse gancho, dá pra gente puxar dessa pergunta aqui, né, que como saber se está acontecendo o overtraining, que é justamente por conta desse excesso, dessa falta do descanso muscular realmente, da reposição, né, que o pessoal acha que a hipertrofia acontece na hora que ela tá fazendo ali uma rosca com 20 quilos e agora tá hipertrofiando, mas não é o processo, é após tudo isso, né? Exatamente. Durante o treinamento a gente tá degradando, né? Exatamente. Quando você tá treinou lá o glúteo, ou treinou o abdômen, ou treinou o braço, o peitoral. Você tá nesse momento que você tá treinando, você tá degradando a musculatura, machucando, gerando micro-rupturas. O teu processo de recuperação, que é o que vai fazer você ter anabolismo, vai fazer você ganhar massa muscular. Seu organismo vai levar ali, depois de um treinamento bem intenso, em média, 48 horas para se recompor. Em média, pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da intensidade que você aplicou, mas em média 48 horas. Então treinou muito peitoral num dia. Uns 2 dias ali de descanso pro peitoral para poder ter condições de treinar novamente com qualidade e com a musculatura 100% reparada. E é justamente essa reparação que vai gerar o processo de anabolismo, de ganho de massa muscular, né? Então... Como saber se você está tendo overtraining? Overtraining. Tem alguns sintomas que a pessoa vai ter que... É quase uma depressão do treinamento. Sim. A gente pode falar que o overtraining é tipo a depressão do treinamento. Você vai ter mais indisposição, você vai ter insônia, você vai ter, às vezes, muita dor muscular em excesso, que não passa... Você vai sentir que você tá com fraqueza realmente, você não vai estar conseguindo ter energia para treinar, você vai perder desempenho assim brutalmente durante o treino. E isso pode, assim, isso acarreta não só os resultados que você percebe a nível físico, mas psicológico, né? Então é muito assim, a pessoa para chegar num nível desse de overtraining, vai chão. Tem gente que acha que tá em overtraining porque tá com uma preguicinha. Sim. Eu ia falar, tem que se avaliar em relação a isso. Você tá dormindo bem mesmo? Ou porque não descansou... Porque assim, às vezes acontece. Fez ali 2 semanas de treino muito intenso, que ela não estava acostumada a fazer. Na 3ª semana ela tá quebrada. Ela não tá dando conta. Tem que
ouvir o organismo, porque assim, não é um overtraining ainda, mas é um sinal que se você continuar nessa toada, em algum momento você vai ter, né? O overtraining você fica muito mais propenso a ter lesão, né? A pessoa desenvolve uma lesão muitas vezes nesse processo de overtraining. Então assim, sentiu que o corpo tá chiando de alguma forma, após, né, um sprint de intensidade, respeita, pega uma semaninha ali, não pra não treinar, mas pra treinar mais leve. Treina mais leve. Não vai até a falha, né? Sempre tem que ir até a falha. Não, de repente, nessa semana que você sentiu que tá pesado pra ti, vai só pra manter tônus, pra não perder massa muscular, vai treinar, faz um treino submáximo. Ou seja, não precisa ir até a falha, controla um pouco a carga no sentido de diminuir a carga, talvez até diminua o número de séries. Então, ao invés de ir lá e fazer as 3 séries ou as 4 séries que está prescrita no teu treino, faz uma menos. Em vez de fazer 3, faz 2 séries. Em vez de fazer 4, faz 3 séries. Diminui o volume de treino, diminui a intensidade do treino por uma semana, 2, até você sentir que tá bem. Diminui até a frequência. Se você treina 6 vezes a semana, em uma semana passa para 3. Eu pesquisei muito sobre isso e vi que acontece muito quando não existe uma troca de estímulos, né? O overtraining, quando você fica sempre no mesmo estímulo, aquele negócio maçante ali também. Que acontece, né? E quem é aluno personal online não se preocupe com isso, né? Eu já tive alguns alunos tendo essa dúvida. Será que eu tô? Mas não, você tá tendo a troca de estímulos ali, mês a mês. E aquilo, repara também, né? Se você dormiu bem, às vezes, foi pra balada no final de semana, se desgastou, não dormiu bem, segunda-feira acho que eu tô com overtraining. Exato. Para, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Para, tá com preguiça mesmo. Você se alimentou bem? Fugiu da alimentação? Como foi? Então... E o que você falou é importante, tipo... O mesmo treino sempre pode gerar, mas assim, aí que tá. Por que tem alguns treinos do personal online que a gente coloca 9 exercícios? Tem alguns que a gente coloca 4. Sim. Tem alguns que a gente coloca 6. Tem alguns que a gente coloca 5 séries. Tem treino lá que tem 5 séries pra cada dia. Tem treino que tem 2. Por que tem essa variação? Justamente pra gente poder dosar isso de uma maneira, né, bem equilibrada, pra não gerar um excesso ali, pra fazer variações. Então é exatamente. Por isso que não cabe aquela pergunta de qual é o melhor número de séries? Sim. Quantas séries? Quantos isso? Quanto intervalo? As pessoas acham que é uma fórmula. Tem que ter uma fórmula mágica. Você tem que ter variação o tempo inteiro variando, o tempo inteiro. Que a gente usa é uma vez por mês fazendo uma variação no seu treinamento, no jeito que você treina, na forma como você treina. E, dá pra treinar sempre do mesmo jeito? Dá. Né? Um processo de manutenção, talvez, né? Eu considero que eu fico muito numa manutenção hoje em dia, assim. Às vezes eu faço um treino muito parecido, sem variar tanto, a não ser quando eu quero dar um sprint, aí eu mudo o estímulo, porque, assim, sinceramente, né? Às vezes parece que, quando eu falo que eu tô bem com o meu corpo, tem gente que vai olhar e falar, realmente você tá bem. Tem gente que vai olhar e falar assim, você tá um frango, ainda você precisa ganhar mais. Mas eu tô de boa, entendeu? Tá ok, assim. Então, muitas vezes eu fico ali naquele mesmo ciclo, porque tá bom pra mim. É um processo de manutenção, né? Ah, legal. E uma coisa assim, né, que o pessoal pergunta muito também, que é uma dúvida gritante da hipertrofia, é como deixar visíveis os gomos do abdômen. Os gominhos, tanquinho. Crescer o músculo. Crescer o músculo da barriga, né? As pessoas ficam... isso? Tem 2 músculos no corpo que eles não têm uma alta capacidade de hipertrofia por conta de uma característica de fibra e até por conta do uso dele no dia a dia. Quais são esses 2 músculos, vocês acham? Antebraço? Panturrilha. E o abdômen. O abdômen. Eu ia falar panturrilha. Por um acaso eu pensei. Panturrilha e abdômen são 2 musculaturas que, por uma característica de fibra, por questão de você usar o tempo inteiro, né? Pra andar, o abdômen o tempo... É uma questão, assim, são músculos que não têm uma alta capacidade de hipertrofia. Nunca vai ficar gigante esse músculo. Claro que isso é hipertrofia, mas não como você tem a capacidade de hipertrofiar peitoral, quadríceps, né? E bíceps e tríceps e por aí vai. E esse gominho da barriga, né? Como é que faz pra ele ficar visível? É tirando a capa de gordura que tá por cima. Simples, né? Simples, porém difícil de ser feito, né? Muitas vezes. Então, assim, como deixar ele saltado? Você vai treinar, fazer um treino, sim, além do treino básico, padrão, que você aplica, né? No treino de perna, de braço, trabalhando o brace abdominal, você vai treinar, sim, um treino isolado pro abdômen, para gerar uma mínima hipertrofia nesse músculo, ou melhorar o tônus que seja dessa parede do abdômen, e reduzir a quantidade de gordura. Isso vai gerar o músculo saltado, né? Agora,
Mesmo que você não hipertrofie esse músculo, até porque ele não tem grandes capacidades de hipertrofia, só de reduzir a gordura você já vai ficar com essa musculatura um pouco mais aparente. Né? Então, o ponto é esse, né? Agora, não dá pra ter o gominho da barriga aparecendo se tiver um BF alto, né? O percentual de gordura tiver acima do... A gente tem 5 níveis, né? Sim. Vamos colocar, tem o atleta, tem o bom, tem o normal, tem o elevado e tem o muito elevado. Isso a gente até explica para os alunos, né? Para os nossos alunos. A gente exige que eles façam uma avaliação, a gente ensina isso de um jeito bem simples, com uma fita métrica e tal. Eles fazem a avaliação e eles vão cair numa dessas categorias, que tem a ver com idade, sexo e tudo, né? Então, vai cair na categoria atleta, bom, normal, elevado ou muito elevado. Se ele cai na categoria de atleta ou bom, a chance dele ter um abdômen aparente é grande, porque ele tá com o percentual muito baixo. Se ele cai na categoria normal, ele não tá essa gordura, né, que ele tem no corpo não compromete os níveis de saúde, porém não necessariamente ele vai ter um abdômen chapado, porque apesar de estar com o nível normal, pode ser aquele pouco excessozinho, aquele pouco acúmulo que é natural a gente ter no corpo, vai estar concentrado na barriga, que é o lugar onde mais acumula gordura. Sim. Se ele tá no elevado, muito elevado, então esquece. Não dá pra ver esse gominho dele. Mesmo que ele tenha um abdômen muito forte, o nível elevado e muito elevado, o abdômen dele não vai ficar aparente. Ele pode ter um abdômen fortaço, mas vai ter muita gordura por cima. Então essa capa de gordura tem que ser eliminada, né? E aí entra o grande desafio. Nossa, mas dá pra ganhar músculos, né? E ter um BF baixo e manter lá embaixo. Esse é o grande desafio até dos atletas de fisiculturismo. Esse é o grande. Tanto é que esses caras ou eles estão no 8 ou no 80. Ou eles estão em bulk ou eles estão em cutting, né? Ou eles estão num processo de, vamos colocar aporte calórico, abrir mão da definição e focar no volume. Ou eles estão em cut, que estão, no processo de secar e abrindo mão de ganhar, de ganhar volume. Eles estão mais no processo de perda de gordura. Eu ia aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta aqui, que não tá na nossa lista, né? Mas é que é muito comum isso no suporte, e eu acredito que muita gente deve ter essa dúvida, né? Porque muita gente tem medo de comer, porque hipertrofia você tem que se alimentar bem, né? Você tem que estar ali ganhando das calorias. Então, você tem que comer bem. E muita gente tem medo. Eu queria que tu explicasse por que eu não preciso ter esse medo de comer. No caso, a alimentação, primeiro tem que citar que a alimentação tem que ser limpa. Exato. Alimentação limpa, fora de calorias que são sujas, vamos dizer, McDonald's, a pessoa... Porque a minha ex-patroa, ela contratou um personal, espero que ela não esteja vendo isso. E ela falou, não, é porque ela era bem magrinha, assim, o percentual dela era bom. E daí ela falou, eu tenho que comer muito, eu vou ler. Aí ela foi lá no McDonald's, comprou um monte de sanduíche, batata frita e refrigerante. Putz. Ela, não, tem que comer muito agora. A alimentação dela era isso. É o jeito errado de comer muito. Exatamente. E já tem gente que tem medo, esse medo de comer, né? Tem uns que, vou comer muito. Aí vai pra esse lado. E tem gente que tem medo de comer. Eu vou engordar de novo, vou engordar. Eu vou responder essa até contando uma história também que vai ajudar o pessoal a desbloquear. Porque como é que antes de eu ser personal trainer, antes de estudar educação física, como é que eu desbloqueei isso? Eu era gordinho e um belo dia, eu na casa de um amigo meu que ele trabalhava de, sabe, pacotador de supermercado? Caixoteiro de supermercado. Ele trabalhava de caixoteiro de supermercado, esse amigo meu. E a gente era colega, a gente estudava no mesmo colégio, na mesma sala e tudo. E um dia eu fui pra casa dele a gente ia sair, à noite, né? Geralmente tinha uma pracinha lá na minha cidade, que o pessoal se reunia lá pra paquerar as menininhas, né? Aí a gente juntava os meninos, os amigos, e as meninas juntavam o grupinho e ia lá paquerar. E aí todo dia antes de sair, um passava na casa do outro, né? Vou passar na tua casa. Aí passava na casa do vou só jantar aqui, um esperava o outro, alguma coisa assim. Ou um ia tomar banho, esperava e ficava lá. Aí eu fui na casa dele esperar ele jantar. E, a mãe dele foi lá e serviu uma pratada de arroz, feijão, macarrão, comida. Uma prata. Aqui, que eu olhei aquele prato, a gente tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Eu olhei aquele prato, falei, cacete. E eu, naquele processo de tentar emagrecer e tentar cortar a comida e tal, né, numas noias muito loucas. E ele assim, né, o cara tem um corpaço, ele tinha um corpaço, né, ele bateu aquele pratão e ele tem um corpo forte e tudo. Eu fiquei de cara. Falei, como assim, velho? Que esse cara come tudo isso e não é gordo, inclusive é forte, tem um abdômen trincado e tal.
E aquilo me virou uma chave. Eu comecei a questionar. Ele chamava Henrique, ele infelizmente até faleceu num acidente, né? Tem uns anos que ele faleceu num acidente. Mas eu falei, ô Henrique, cara, o que você come? Eu comecei a investigar, o que você come? Vamos lá, o que você come de manhã? Aí ele falava, eu como isso, e à tarde? Tudo que ele me listou, que ele comia, era comida. Era comida de verdade. Era comida, era ovo, era arroz, feijão, carnes, frutas. Ele listou. Aí me virou uma chave, que eu falei, nossa, mas então quer dizer que se comer essas coisas, né, comida e abrir mão dessas outras porcarias, digamos, e eu posso comer muito, porque eu tenho fome, eu ficava passando fome pra emagrecer. Eu falei, eu tenho fome, mas então quer dizer que eu não preciso passar fome, eu posso comer, mas desde que eu coma comida. Aquilo me virou uma primeira chave e eu comecei a mudar a minha alimentação ali. E, enfim, contei essa história porque, assim, eu mudei vendo alguém na prática, né, que fazia isso. Que tinha um corpo legal e queria... Pra quem não tem isso, eu sei que parece estranho, né? Mas o grande ponto vamos lá. Como é que isso acontece? Por que a pessoa não precisa ter medo? Porque, vamos imaginar o seguinte, um pratão de comida de verdade. Vamos lá, arroz, feijão, mandioca, um bife magro de frango, um pratão, mesmo que cheio, grandão, ele vai ter ali, vamos colocar que ele vai ter 500 calorias. Às vezes, um sorvetinho de casquinha, ele vai ter próximo a isso. Dependendo do tamanho da bola de sorvete, mas umas 500 calorias. Aí você compara o tamanho das coisas. Quando você come uma porcaria, o excesso de calorias é muito alto e principalmente o excesso de caloria vazia. É uma caloria que vai entrar no teu corpo e meio que vai ter só a função de acumular gordura. Ou seja, é banha, você está acumulando gordura. Agora, essas calorias, apesar do prato ser imenso, a caloria do prato, ali você tem carboidrato de boa qualidade, você tem proteínas de boa qualidade, você tem fibras, né? Se tiver legumes, salada, enfim, vitaminas. Tudo aquilo vai ter uma função no teu organismo. É como se essas calorias tivessem um emprego no teu organismo. Vamos fazer uma analogia simples. É como se essas calorias entrassem no teu organismo com emprego. Por exemplo, a proteína vai entrar lá e falar assim, eu tô empregado aqui, meu serviço é construir músculo. Ele vai lá e vai trabalhar para construir músculo. O carboidrato de boa qualidade, ele vai entrar no teu organismo, vai falar assim, minha função aqui é dar energia pra esse cara. Ele vai te dar energia. A gordura vai entrar também com uma função de energia, vai te dar saciedade, vai fazer você sentir menos fome. As fibras a melhorarem a qualidade da sua digestão, intestino, fazer você ter um intestino mais fluido, digamos assim. As vitaminas, cada uma com a sua função. Cada um vai ter uma função, eles vão ter um emprego no teu organismo. As calorias da comida de verdade vai ter um emprego no teu organismo. Agora, as calorias da porcaria, do refrigerante, batata frita, do sorvete e tudo, é como se eles entrassem também com o emprego. Só que a única vaga disponível pro emprego dessa galera é o quê? Meu amigo, aqui só tem emprego pra você virar banha. Quer virar banha? Ah, tudo bem, é o que tem, né? Então ele vai virar banha. Aí isso daí vai virar banha. Porque, não, mas doutor, eu queria construir músculo. Não. Você veio da onde? Eu vim da batata frita, eu vim do sorvete. Não, cara, é o seguinte. Digamos que não tem força suficiente. Você não tem força suficiente pra isso. O teu conhecimento só permite você virar gordura. Então você vai virar, a tua função é virar gordura. Então é mais ou menos isso. Muito bom. Essas porcarias vão virar gordura, vão virar armazenar gordura. Não vai construir músculo, não vai construir nada. Então, assim, por que as pessoas não precisam ter medo? Porque se ela tá consumindo comida de verdade, sabe? Esses nutrientes vão estar bem empregados no seu organismo e não vai virar gordura, né? Aí pode falar, mas se tiver em excesso vai. Mas o excesso pra você ter excesso de comida de verdade, caramba, é tanto excesso que você não dá conta. Tanto é que quem quer hipertrofiar precisa do excesso e não dá conta. Sim. Eu ia falar sobre isso. De comer. Tem gente que não dá conta, né? Tá lá com uma... Entra o ponto da suplementação, né? Que a pessoa não consegue tanto comer ali... Comer a comida de verdade, né? E já pega... De carne, de bife, aí que entra o whey protein. É aí que entra essa... Exato. Não dei conta. Cara, pra eu hipertrofiar, preciso comer tantas gramas de carne, de não sei o que, de proteína, de ovos. Meu Deus, eu não dou conta, porque eu já comi 6 ovos no café da manhã, já comi 2 bifão no almoço e eu não tô... O whey protein talvez faça sentido em algum momento do seu dia para bater a quantidade necessária. Então o whey serve para, como o próprio nome já diz, o suplemento, para suprir uma necessidade, né? Para suprir uma necessidade que você não tá conseguindo dar conta na comida e para facilitar o dia a dia também, né? Então, às vezes você vai ter que comer na rua. Como é que você
passo um bife na rua. Então, whey protein ali, um shakezinho no carro e tal, né? No trabalho, mais fácil. Sim, boa. Vai ajudar, né? Vai Exato. ajudar. E tem mais alguma última? essa última pergunta aí também Qual acho que é? que é legal pra gente fechar, que é... O pessoal tem muita dúvida de como saber se o treino foi bom pra hipertrofia, né? Tem gente que tem o costume de achar que tem que sair doído todos os treinos. É incrível, gente, essa dúvida é muito frequente. Aham. Eu não sei se foi bom, não sei se eu vou conseguir... Quem quer emagrecer, tem aquele negócio, tem que suar. Quero E suar. quem quer hipertrofiar, tem que sentir dor. Eu masoquista da vida. Não sei por que isso. Então, como a pessoa que tá buscando a hipertrofia saber se aquele treino realmente foi bom pra ela? Bom, primeiro, ela tem que estar percebendo um resultado, ela tem que estar se avaliar. A minha recomendação é que ela se avalie de 2 em 2 meses e esqueça o resto. Uhum. Primeiro ponto. Esquece ficar pesando todo dia. Uhum. Esquece ficar sabendo, doeu ou não doeu. Esquece. Você vai saber o seguinte, você vai se avaliar todos os dias. É igual querer ficar rico. Quem tá querendo ficar rico, querendo ficar milionário, não vai ficar contando migalhinha todo dia. Hoje eu gastei um pouquinho a mais, hoje eu economizei R$2 no cafezinho, hoje eu ganhei R$10 a mais. Não, a pessoa vai olhar o mês, o ano dela, tipo, ela fala assim, nossa, ano passado eu faturei tanto, esse ano eu quero faturar tanto. Ela olha o macro. Então, a pessoa que quer ver resultado, ela tem que olhar o quê? Ela tem que olhar de 2 em 2 meses, fazer uma avaliação pra ver percentual de gordura se manteve, diminuiu, aumentou, quantidade de massa muscular aumentou ou não. Se aumentou, ótimo, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e posso ainda dar um incremento aqui ou ali pra melhorar ainda mais. Se não aumentou, o que eu posso fazer? O que eu errei será? Será que foi dieta? Será que foi treinamento? Se diminuiu, nossa, o negócio era hipertrofiar, eu perdi massa muscular. Opa! Com certeza você errou em alguma coisa. E não vem me falar que você não sabe o que aconteceu, porque você sabe. No fundo, você vai saber o que aconteceu. Ou não deu a intensidade certa no treino, ou não se alimentou como deveria. Enfim, então assim, esquece os detalhinhos, foca de 2 em 2 meses num processo de avaliação. Que inclusive a gente ensina lá os alunos a fazerem com uma fita métrica. Você pode fazer através de biopedância, pode fazer de prega cutânea. Mas se você não tem nada, uma fita métrica é possível se você for nosso aluno. Então, você sabe muito bem disso, né? Agora, sobre dor muscular, eu diria que a dor muscular, eu já falei isso uma outra vez e vou repetir aqui, que é o seguinte. A dor muscular, ela tá muito mais atrelada, na minha visão, ao seu nível de treinamento do que propriamente a qualidade do treino. Então assim, quanto mais dor muscular você tá sentindo... Fiz um treino, nossa, com muita dor muscular. Muito provavelmente é porque você ainda é muito pouco treinado. A pessoa que é iniciante sente muita dor muscular. Não quer dizer que o avançado não sinta. Mas, quando que o avançado sente dor muscular? Troca de estímulo. Troca de estímulo. Então, eu tava acostumado a fazer um treino, 3 séries de 8 a 12, básico. Agora, eu entrei lá no personal online... eu vi um método lá que chama tríade. Eu vi um método lá que chama trifásico. Canhão. Eu vi um método lá que chama canhão. A gente tem vários métodos, a gente tem 12 metodologias. Quando o nosso aluno vai lá e aplica um método diferente do basicão que a academia passa, no outro dia esse cara às vezes vai sentir uma dorzinha. Porque eu tô estimulando de um outro jeito. Só que quer dizer que ele vai ficar com aquela dor pra sempre? Não. Talvez ele sinta na primeira semana, 2 semanas, ou 2 dias, 3 dias, ou uma semana, 2 no máximo. Depois cessa. Por quê? Porque o organismo acostumou. Aí ele vai sentir dor de novo quando? Quando trocar o estímulo para outro treino. A cada mês a gente troca. Então, assim, a dor, geralmente, ela vai surgir nas trocas de treino. E nem sempre, não vai ser todo o treino que vai surgir isso, né? E se você tá tendo sempre muita dor, de 2 uma, ou você é muito pouco treinado e logo isso vai passar aos poucos. Ou se você não tá sentindo dor, talvez você esteja na hora de trocar o estímulo. Mas não pode ser que o treino pode ter sido ruim? Pode, principalmente, por exemplo, quem treina em casa, geralmente, não vai sentir muita dor. É sempre usando o mesmo peso, sempre o peso do corpo, sempre do mesmo jeito ali, mesmo número, não vai até a falha, não é... ou não tá indo até a falha, eu diria que são 2 coisas. Ou não tá indo até a falha, ou não tá fazendo com a técnica correta, né? Tá fazendo um tríceps, mas tá fazendo mais ombro do que tríceps. Tá fazendo um agachamento, mas tá usando mais a lombar do que o próprio glúteo para agachar. Então, é erro de técnica ou erro de intensidade. Eu acredito que é 2 coisas para não se ficar se baseando, né? É a balança como a estrutura de corpo, a pessoa vai e se pesa e acha ali, emagreci tanto, emagreci isso e tal. E a dor, não avaliar o treino pela dor, porque não adianta nada. Não tem lógica avaliar o treino
Não tem lógica. Eu tentei achar uma analogia aqui que é igual, mas eu gosto de achar a analogia pra ficar fácil. Né? Sim. Mas não tem como avaliar treino pela dor. Né? Não dá. Boa. Muito bom, é isso. É isso, pessoal. Então, tenho assim, certeza que tirou muita dúvida de muita gente aqui. E tenho certeza que quem não imaginava que precisava ganhar massa e... Aí, lembrei da analogia, avaliar o treino pela dor, ó, analogia. Lá vem. É igual avaliar o comportamento de uma criança pela carinha boa, né? Tem criança que tem uma carinha tão bonitinha, você fala, nossa, que fofinho, mas é um capeta o gasto do moleque, né? Você avalia totalmente errada a coisa. É desse jeito, mais ou menos isso. A analogia para a última resposta aí. Né? Muito bom, pessoal. Mas é isso. Muito obrigada aí pelo papo. Eu acho que a galera que... E não estamos lembrando, hein? Você que tá assistindo. Aqui, ó. Você tem que curtir isso aqui. É um projeto novo que tá aqui pra te agregar. É uma hora de bate-papo que a gente tem que tá agregando pra você. Então, você curte. Mas curte, pô. Não vai cair o dedo. Vai lá, é simples. Se inscreve no canal. Nós temos ali... Estamos tendo, né? Uma audiência que tá superando... o número de inscritos. O que isso quer dizer? Que muita gente tá ouvindo, tá nos assistindo e não tá inscrito no canal. Então vai lá e se inscreve no canal. Não paga nada. Tem gente que fala, nossa, paga pra se inscrever no canal. Não paga, é de graça. É só você se inscrever. Apertar um botão. Você vai apertar um botão aí no YouTube e inscrever-se no canal. É de graça. E tem um sininho também. Você clica no sininho, porque toda vez que sair um episódio, você vai ser notificado. Tá? Exatamente. E aí no Spotify também tem como você colocar a gente nos favoritos. Coloca aí a estrelinha no favoritos aí no Spotify. Isso. Pra você estar sempre recebendo as nossas notificações. Se você está no Spotify, clica na estrelinha, dá 5 estrelinhas pra gente, se você curtiu esse episódio, e recomende pra um amigo, manda do grupo da família. Isso nos ajuda muito, ok? Boa. Valeu, pessoal. Obrigada, até a próxima. Um beijo, tchau, até o próximo.